E aí, galera, mais uma vez a gente está aqui para mais um podcast, né? Dessa vez com um grande amigo meu, assim, considero demais essa pessoa, agente de segurança, né? Roniel Andrade, né, Roniel? A gente se conheceu, se não me falha a memória, em 2005, né, Roniel? Eu estava contando ainda há pouco para um colega que em 2005 eu caí de paraquedas num congresso da FENAJUF, né? Então, assim, voltei de lá deslumbrado com tudo que aconteceu e tal. E quando chegou aqui em Vitória, cheio de ideias novas, né? Divulgar isso e tal, mas assim, foi como um balde de água fria, porque o pessoal não me deu muita bola não, sabe, Roniel? Mas mesmo assim eu continuei na luta, né, e tal, assim como você também, né, Roniel? Você ainda está como presidente da Japojus? Sim, sim. Bom, mais uma boa tarde, né? Boa tarde a todos. Prazerzaço em te rever, Denismar. É bem aquilo que você falou, a gente se conhece de uma estrada já bem longa, né? Verdade. Eu sempre tive o envolvimento dentro do movimento dos então agentes de segurança na época, né? Sim. A gente sempre vislumbrou a ideia de que a gente podia melhorar na qualidade da mão de obra ofertada pelos nossos agentes dentro do Poder Judiciário e que isso poderia ser mais profissionalizado. Você se lembra bem disso? Sim. Naquela ocasião você me convidou para vir aqui no Espírito Santo para fazer uma reunião com os agentes de segurança, então agentes de segurança aqui, né? Sim. Onde a gente conversou bastante sobre isso, sobre o tema, sobre a ideia de que a gente poderia qualificar melhor essa mão de obra e poder transformar isso numa polícia institucional. Sim. A minha visão nesse sentido sempre foi nessa linha, desde lá atrás, até que em 2003 foi criada a Japojus, né, a Associação Nacional dos então Agentes de Segurança do Poder Judiciário, e a gente sempre veio com esse viés de que nós poderíamos ter uma mão de obra mais qualificada. Nós somos em mais de 6.000 agentes no país, dentro do Poder Judiciário, e até por uma questão de isonomia dos poderes. O Poder Executivo tem suas próprias polícias, que é a Polícia Federal e a Polícia Civil. O Poder Legislativo também tem, porque o Legislativo já tinha previsão na Constituição de 1988, já existia a previsão constitucional de se criar a Polícia Legislativa. Demorou coisa de 10 anos ou pouco mais para que fosse concretizado isso, mas foi. Sim. Então, e o Judiciário nunca teve uma polícia própria. Sim. Nós somos todos técnicos, importante dizer isso. Temos alguns analistas que são inspetores de segurança nos tribunais superiores, são Sim. poucos, mas a grande maioria somos técnicos judiciários. E na especialidade, então, à época, de agentes de segurança. Até que, lá agora em 2020, no final da gestão do ministro Toffoli, foi criada a Resolução 344, que transformou a nossa especialidade de agente de segurança em agente de polícia judicial. Então, isso, para nós, sempre foi um trabalho, como eu te disse, é um trabalho que eu desenvolvo, eu e vários colegas, né, claro, não se tocam, nesse caso, o piano não foi tocado nem a 2, nem a 4, mas a dezenas de mãos, podemos dizer assim, né? O piano foi tocado por muita gente para que nós conseguíssemos chegar nesse objetivo. E hoje, para nós, é uma coisa, é um momento ímpar que a gente está vivendo. Nós estamos hoje efetivamente implementar isso dentro do judiciário, na questão da padronização, porque existe a independência dos tribunais. É um assunto muito longo, sim, mas muita coisa. Muita coisa. Eu vou tentar encurtar, mas é assim. Existe a independência administrativa dos tribunais. Sim. Então, cada tribunal tem o seu presidente e cada presidente tem uma linha de pensamento. Enquanto agentes de segurança, cada tribunal agia de uma forma.
Alguns tinham um viés mais focado na segurança em si, outros nem tanto. Só abrindo um parênteses, né, Rony? Claro. Assim, na verdade, eu me lembro muito bem que tinha muito do juiz que contratava segurança particular, inclusive, né? E uma coisa, dentro do que você está falando, da padronização, né? A gente vê isso também nos próprios tribunais. Eu vivenciei isso no TRT, da não padronização do processo de trabalho. Então, Sim. assim, tinha a vara do trabalho que faz de um jeito, outra vara faz de outro jeito. Sim. Não tinha essa. E aí também se encaixa nessa padronização que vocês estão buscando, né, em nível nacional, né? Perfeitamente. Hoje, o que a gente está fazendo, eu acho que a coisa está caminhando assim para nós estamos num dos melhores momentos nosso, enquanto técnicos judiciários, na especialidade polícia judicial. Hoje existe uma doutrina, o CNJ tem abarcado bastante as nossas demandas no sentido de padronizar. Começa pelo uniforme, a vestimenta, Sim. porque até então não existia um padrão. Então cada tribunal faz de um jeito, um presidente gosta da cor preta, outro gosta da cor branca, então ficava uma coisa desorganizada. Sim. Hoje existe uma regulamentação através do CNJ, Bacana. que todos os uniformes de todos os tribunais, tanto e até das primeiras instâncias, que tem um padrão. Então, obedece um padrão de identificação. Em qualquer lugar do Brasil que você for, você vai olhar, opa, aquele ali é um agente da Polícia Judicial. Entendeu? Legal. Então, isso já nos dá uma identidade. Sim. Além disso, a identidade funcional, o padrão do tipo de armas que a gente vai usar em todos os tribunais, que já estamos usando nos tribunais. Então, tem um padrão. O padrão de plotagem das viaturas também tem um padrão. Então, todos os tribunais vão ter que identificar as suas viaturas dentro daquele modelo que o CNJ estabeleceu para que tenha uma identificação visual. Isso já nos remete a um outro ponto, a um ponto importante da identificação. Fora isso, a padronização de treinamento, de qualificação da mão de obra. Que essa mão de obra obedeça a um padrão de treinamento, é o que acontece hoje, vamos dizer assim, na própria Polícia Federal. Um agente federal do Acre, ele tem o mesmo treinamento do agente federal do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou daqui do Espírito Santo. Porém, existem as especificidades locais, claro, que se obedece àquelas especificidades. Mas qualquer autoridade vai identificar o cara, aquele é o agente, o treinamento a qualidade da mão de obra, ela é formada dentro de um padrão. E é isso que a gente trabalha na questão da Polícia Judicial. E está sendo feito hoje. Hoje o Supremo, o STF e o CNJ, claro, que tudo isso vem através do CNJ, existe um padrão, onde a formação dessa mão de obra é unificada. Então, a gente tem um padrão de atuação, respeitando as especificidades, lógico, como eu disse, que a realidade de cada local é diferente. Sim, o cara que trabalha lá na fronteira, o nosso grande foco é a proteção de dignitários, dos juízes, dos desembargadores, dos magistrados em geral. Agora, a realidade de uma fronteira seca, por exemplo, que a gente tem muito aqui no país, é diferente do interior do estado e é diferente de São Paulo, do Rio de Janeiro. Quer dizer, cada lugar tem a sua realidade. E dos servidores também, né, Roniel? Sim, assim, eu me lembro que eu trabalhava no setor de atendimento ao público, né? E volta e meia chegava lá um camarada bêbado, querendo gritar com um colega, até minha chefe lá. Você deve conhecer a Eugênia, né? Conheci. Maria Eugênia Rezende. Conheci. Um abraço, Eugênia, para você também. Em que o camarada chegava lá e a gente recorria aos colegas da segurança, né? Sim. Ó, tem um cara lá que vai bater na gente lá dentro, tal, né? Assim, Rony, uma coisa que a gente está num encontro de técnicos aqui hoje, né? Sim. E assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que falar também de coisas mais melindrosas.
Porque tem gente que tem medo de falar disso, mas eu não tenho, tá? Assim, Sim. eu queria abrir meu coração para você e perguntar Claro. também, porque assim, eu acho que não vai no que o pessoal está falando, tá? Porque os agentes de segurança, agentes de polícia judicial agora, né? Sim. Também são técnicos como eu sou técnico, Sempre. né? E há uma corrente que fala que os técnicos e os oficiais de justiça, analistas, são inimigos dos técnicos porque não querem o INS. Ora, se o próprio oficial, agente de polícia judicial é um técnico, por que ele não vai querer o INS? Não, isso Na é verdade, uma... assim, a gente já acho tem... que é um assunto para a gente conversar Sim, sobre isso. a gente já tem isso deliberado, eu já disse outras vezes, em outras ocasiões, nós temos uma deliberação disso nos seminários do nosso segmento, dos então agentes de segurança. A gente já tem essa deliberação de que a nossa entidade, a AGPOLJUS, Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário da União, apoia integralmente e incondicionalmente o nível superior para os técnicos, porque isso nos atinge diretamente. Vocês também são técnicos, é a né? nossa qualidade de mão de obra que a gente quer. Essa tão falada que eu tanto citei aqui, a qualidade da mão de obra, é exatamente isso que a gente quer. E muito nos interessa que o nível superior venha para todos os técnicos, porque eu sempre disse uma coisa, nós não podemos sair... vou fazer sei lá, uma coisa meio fantasiosa aqui, mas não nos interessa sair debaixo da sombra da toga dos magistrados. Nós somos técnicos, não nos interessa a carreira solo, não nos interessa esse nível da qualidade de mão de obra que a gente tanto fala, muito nos atinge com um nível superior para técnicos. Sim. É uma coisa que isso já vem. Vou te dar exemplos. Há alguns anos atrás, você vê, se você remeter o pensamento lá para trás, o que era a polícia rodoviária há uns anos atrás? Eles eram até chamados, deixa eu me lembrar do termo, mas não estou lembrando agora, que era aqueles caras que ficavam lá na rodovia e tal, nas rodovias. Nas rodovias do país, e não tinha essa coisa, não tinha o respeito que tem hoje. Hoje, você falar numa PRF, na Polícia Rodoviária Federal, eles passaram o nível deles de técnico para nível superior. Sim, eu lembro disso. A própria Polícia Federal, lá atrás, eu tenho colegas conhecidos de muitos anos atrás, lá de São Paulo, que você bem sabe que eu sou oriundo de São Paulo, sim, né? Então, lá de São Paulo, eu conheço gente que entrou na Polícia Federal pela janela, que entrou requisitado ali, era funcionário, motorista de prefeituras, que naquela época entraram. Hoje, a Polícia Federal tem um padrão de excelência de mão de obra. Nós vamos ter aqui dois colegas da Polícia Federal, o presidente da FENAPEF e o outro agente, o Flávio Werneck, que é um grande amigo meu, que vai estar aqui palestrando. O Flávio Werneck é um cara de altíssima qualidade também, e a Polícia Federal também passou por esse processo de remeter a qualidade da mão de obra de técnico para um nível superior. Sim. E aonde foi que se conseguiu essa excelência de trabalho, tanto da PRF quanto da própria Polícia Federal? Foi com o ganho de se transformar o nível superior para técnico. Sim. Entendeu? Então esse é um foco que muito nos interessa enquanto Polícia Judicial. Entendeu? É uma coisa que é do nosso extremo interesse. Então, Roniel, assim, é interessante destacar, né, que esse nosso evento aqui vai focar em que tipo de ação a gente vai ter que deliberar nesse encontro, né, para que efetivamente a gente consiga conquistar esse pleito nosso que já está há quase 8 anos, se não me engano, né? Eu assim, acho que até mais, Tem que unir esforços, né? Junto com a FENAJUF e, de repente, até os sindicatos, independentemente, também correrem atrás. Não deixarmos a coisa ficar
como tem ficado, né? Só assim Eu acho que uma coisa muito importante para nós, da federação. uma coisa muito importante para nós nesse momento é a gente colher a experiência de quem já fez. Sim. Que é o que vai acontecer aqui no nosso evento. Sim. Eu acho isso muito interessante, muito importante, a gente aprender qual foi o caminho das pedras que foi utilizado na própria Polícia Federal, Sim. que é claro que a nossa realidades distintas, posições diferentes, mas aprendizado. Eu acho que a gente pode somar usando parte do caminho que eles trilharam para que a gente consiga evoluir no nosso também, entendeu? Eu acho que esse é o mapa da mina, podemos dizer assim, né? Eu acho que é isso, Roniel, assim, foi muito bom ter te reencontrado, Pô, né? legal, meu irmão. irmão. Eu acho que tem o quê? Eu fiquei afastado do sindicato por, acho que 2 mandatos. Sim. Então, mais ou menos uns 6 anos aí, né? E aí fui convidado para entrar novamente, aí já me aposentei. Maravilha, maravilha. Mas continuo na luta aí, sabe? Faz Acho parte. que é importante isso. Faz parte. Mas eu quero agradecer a tua presença. Meu irmão, tá bom, querido? rapaz. Muito bom te rever aí. Muito agradecido sou eu pela oportunidade, entendeu? Prazerzão em te ver, meu irmão. Tá bom, querido. Prazerzão mesmo em te rever, e quem tem a agradecer sou eu, pela chance de poder falar um pouco aqui com a categoria, com todos, além do nosso segmento dos agentes da Polícia Judicial, mas poder dialogar com a categoria como um todo. O prazer é todo meu mesmo, de coração. Fiquem todos com Deus e tamo junto. Isso aí. Obrigado. Valeu, irmão. Valeu.